Saúde, colegas, mais um episódio aqui da série do Hospital São Luís Campinas para você conhecer como o hospital está se posicionando e quais são as novidades, as inovações que o Hospital São Luís Campinas traz para a nossa cidade. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. A gente já gravou aqui com a oncologia, em que eu falei que a oncologia era a especialidade da vez. Mas agora eu estou com a neurologia, que é a especialidade de um futuro muito próximo. Sabe por quê que é? Porque as pessoas estão envelhecendo e a gente tem uma série de doenças neurodegenerativas e esses dois colegas aqui que me acompanham nesse bate-papo estão na crista da onda para cuidar dessas doenças e para contar todas as novidades que acompanham a progressão, o desenvolvimento e a evolução da neurologia. Senhores, obrigado pela presença, é um prazer falar com vocês. Vamos começar pelo meu da direita aqui, que é o mais experiente, eu acho, então eu acho que eu vou começar por ele. Dr. Wagner Avelar, seja bem-vindo, é um prazer falar com você. Conta um pouco do seu background, por favor. Bom, será que foram meus cabelos brancos que entregaram? Estou brincando. Bom, inicialmente, obrigado, por estar aqui. Eu me chamo Wagner Avelar, eu sou médico neurologista. Vale a pena e deve ressaltar que eu faço neurologia clínica, que é totalmente diferente de neurocirurgia, O colega que faz neurocirurgia, ele atende algumas patologias que o neuroclínico, lógico, não atende porque a gente não tem aquela habilidade, mas tem outras patologias que o neurocirurgião não tem habilidade para tratar, que são as que nós tratamos. Então, porque muitas pessoas acham que neurocirurgia e neuroclínica é a mesma coisa. Eu sou um moço que nasci em Ribeirão Preto, mas fui criado em São Joaquim da Barra. Então, se notarem algum sotaque, é que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. Daí depois eu estudei, fiz colegial em Ribeirão Preto mesmo, entrei na Universidade Estadual de Campinas, aqui na Unicamp. Depois disso, fiz residência aqui, fui para fora, onde eu fiz parte do doutorado, voltei, defendi, hoje eu estou na Unicamp e fui agraciado também agora para trabalhar no Hospital São Luís. Tá gostando? Tô gostando bastante, bastante. Então você vai contar um pouco depois para a gente por que você está gostando, viu? Lógico. Alessandro Souza, seja bem-vindo, conta um pouquinho do seu background para a gente. Primeiramente, agradecer realmente o convite, participar aqui com o Luiz Tomé, eu sou de Belém do Pará, vim de longe, lá do norte, fiz a minha formação lá, e aí passei aqui na Unicamp e vim casado, Comecei a lua de mel aqui em Campinas. Casei e segundo dia a gente estava aqui em Campinas para fazer a matrícula. Mas a esposa lá é daqui? Não, casei lá em Belém, minha esposa é de lá, viemos juntos, começando a lua de mel aqui em Campinas, para fazer inscrição na Unicamp. Fui aluno do Vaguinho, lá na Unicamp. Continuo lá também, fazendo doutorado, fiz o fellow de vascular lá com ele, estou no doutorado atualmente. E hoje, também, corroborando as palavras dele, tive essa grande graça e sorte de estar trabalhando no São Luís Campinas, vem sendo uma experiência muito engrandecedora como profissional, como pessoa, realmente trabalhar nesse hospital tão grande, com esse background tão grande da Redditor. Então, estamos muito felizes. Nós somos 2 dos 4 que trabalhamos lá. Então, temos um time grande de coordenadores de neurologia que, em união ali, cada um pensa uma parte do serviço, como um quebra-cabeça vai se montando, justamente para unir as expertises. E você tem um papel de gestão atualmente também, lá não? Isso. Desde janeiro, o Dr. Fernando, o diretor-geral, me convidou para ficar lá mais tempo no hospital, dedicado, ajudando a desenvolver os projetos da neurologia, e poucos meses depois também chamou para ser presidente da comissão de prontuários. Então hoje a gente trabalha com uma equipe dedicada da comissão, que são vários médicos, profissionais da equipe multi, ordenando aí o prontuário, auxiliando todos os setores a desenvolver e documentar tudo aquilo que a gente faz. O prontuário ele é um reflexo aí da excelência do cuidado, mas a gente precisa deixar isso tudo muito bem registrado, que o prontuário é do paciente, depois ele leva, ele lê e tudo mais, e também entre a comunicação entre profissionais, então tem que estar muito bem descrito. Então hoje estou lá
além da neurologia, também nessa seara aí que envolve todo o hospital. Perfeito. Avelar, você concorda com a minha introdução, que a neurologia é a especialidade assim, de um futuro bem próximo aí, pelo envelhecimento, doenças neurodegenerativas? O que você acha disso? Eu concordo sim, Tomé. E concordo não só por conta das doenças neurodegenerativas, mas o que está se fazendo em neurologia quando a gente fala em terapia gênica. Eu brinco, né? Por um tempo eu vou me entregar. Eu pensei em fazer cirurgia, mas eu nunca fui muito coordenado. Na verdade, eu sou canhoto, então eu tinha 2 mãos direitas, porque a minha mão esquerda é um pouco melhor que a direita. E daí, no 6º ano, na hora que terminou, na hora que eu falei, poxa, eu vou fazer neurologia, tinha alguns colegas que falaram, poxa, mas você não ia fazer cirurgia? A partir de agora, o que você vai fazer? Você só vai fazer diagnósticos bonitos? Neurologia é uma ciência contemplativa, você não faz nada além disso de dar diagnóstico. E onde está o tratamento? De repente, a gente vem assistindo, desde o momento que eu me formei até agora, grandes mudanças quando a gente fala em terapêutica e neurologia. Por exemplo, hoje, a gente trata pacientes que tiveram AVC na fase aguda. Isso, o meu companheiro e meu amigo Alessandro, que também é um colega que faz neurologia vascular, eu, quando me formei, neurologia vascular, o paciente tinha AVC, ele era fadado a ficar num canto no pronto-socorro, não poderia subir para uma retaguarda ou para uma unidade de terapia intensiva. Era proibido, porque não, ele teve AVC, não tem o que fazer. E hoje a gente tem, desde 95, um tratamento, por exemplo, com trombólise endovenosa, como no infarto, naquele primeiro momento, trombólise, né? A gente dá um medicamento na veia para tentar causar a lise do trombo. Depois, a gente hoje está numa era que a gente faz a trombectomia, como angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. O paciente teve um AVC que tem uma oclusão proximal, por exemplo, na artéria cerebral média, bem no seu terço proximal. Hoje, o que a gente consegue fazer? Consegue, com catéter, aspirar ou retirar esse trombo. E com um número, com NNT, ou seja, com uma eficácia e efetividade muito alta. Hoje, eu preciso tratar 3 pacientes que tiveram AVC com essas condições, para um deles voltar a caminhar, voltar para sua atividade normal até então, quando era pré-AVC. Então, é o que a gente chama de NNT, o número de pacientes que a gente precisa tratar para ter um benefício. Para você ter uma noção, antibiótico na sepse, o NNT é 4, quase. Então, estou fazendo uma terapia altamente efetiva em neurologia em 2024. Né? Hoje, por exemplo, nós temos cirurgias para epilepsia. Pacientes que têm epilepsia de difícil controle, se ele preenche um protocolo, hoje temos o que fazer do ponto de vista de intervenção para que esse paciente melhore. Melhore o número de crises e melhore a qualidade de vida. Parkinson, a mesma coisa. E agora a gente está numa era, esses remédios caros que você vê na mídia, olha, estamos fazendo vaquinha porque o remédio custa 4, 5 milhões, são remédios que atuam não na doença neurodegenerativa, mas na doença quando a pessoa nasce, como a atrofia espinhal. A criança nasce, tem essa condição. Hoje existem remédios que vão lá e mudam a expressão gênica. Eles vão atuar no gene. Por isso que é muito caro, porque é uma tecnologia, você que trabalha com tecnologia, as tecnologias são muito caras, né? Mas neurologia hoje é isso. Neurologia não tem mais nada de contemplativo e a gente está, assim, num mundo onde cada vez mais a expectativa de vida é mais alta e vão ter mais doenças como Parkinson, como AVC, como demência e etc. Cara, isso é maravilhoso, né? Porque como a ciência acelera e de uma maneira rápida, né? Então, os seus colegas criticavam, uma doença contemplativa, quer dizer, você faz o diagnóstico, mas você não tem o que fazer depois, né? E hoje a gente vê que isso está avançando muito rápido, né? Você diz desse tratamento dessas doenças raras, né? As chamadas drogas órfãs, porque são tão poucas pessoas que têm essa doença, mas e essa pessoa que tem? E se ela for diagnosticada precocemente? Você vai interromper a evolução dessa doença. Você vai curar essa pessoa se essa pessoa tomar esse remédio, né? Qual o valor disso? Quanto que isso vale? Qual o valor de um médico que pensa que primeiro ele tem que saber fazer o diagnóstico, pensar, porque o que é raro, né? E a gente aprende lá na semiologia que você só dá bom dia para quem que você conhece. Então, a importância da gente ter médicos
que saibam dar bom dia para as doenças, inclusive as raras, e quando você diagnostica, você tem o tratamento. Isso. Tem o ônus, tem o peso para o sistema econômico? Tem. Mas quanto que isso vale para o ser humano? Filosófica, mas existe. É filosófica, mas existe. Mas o médico que agora tem a possibilidade, a capacidade de ajudar esse paciente essa era que entra, que vocês são protagonistas, vocês neurologistas, talvez os psiquiatras também eu vejo com uma avenida ampla para ser desbravada. Alessandro, eu queria te perguntar como que fica, né, essa especialidade. Eu sempre olho para os neurologistas e acho que eles são muito inteligentes. Os neurologistas são os caras mais inteligentes, né? E eu estou olhando para vocês aqui, já na minha cabeça, vocês são médicos inteligentes. Porque o raciocínio clínico ele é muito necessário dentro da especialidade. E aí eu queria te perguntar isso. Como é que é trabalhar numa rede que tem protocolo, que tem padrão, que faz parte de um grupo que está espalhado pelo território brasileiro? Como que é poder aplicar tudo que você aprendeu na faculdade, que você estudou, né, a sua inteligência, as suas habilidades, num hospital que oferece essas condições? É sensacional, Lorenzo. A gente vem nesses meses aí no São Luís, atendendo alguns casos, e praticando aquela medicina que a gente só via no livro, sabe? Você lia aquele caso, aquela forma de conduzir, aqueles exames, e você nunca tinha tido esse acesso real a conseguir fazer isso. Por exemplo, dando alguns exemplos, a gente tem vários protocolos clínicos lá no São Luís. Vou dar o primeiro exemplo do protocolo AVC. AVC é a segunda doença que mais mata aí no mundo, né? Primeira que mais incapacita. Então, com o envelhecimento populacional, como o Vaguinho falou e você falou muito bem também, cada vez mais vão aparecer pacientes com essa doença. Então, hoje, a gente tem todo um protocolo gerenciado com a linha de cuidado ao AVC lá. O paciente, desde que ele chega no totem, ele aperta lá, suspeita de AVC. Todo o atendimento dele é priorizado. O médico atende ele em menos de 10 minutos. Em menos de 15 minutos, nós da equipe da neurologia já somos acionados. Esse paciente, em menos de 25 minutos, ele está na tomografia ou na ressonância, dependendo do tipo de AVC que ele tem. O neurologista já chega, o neuroradiologista do lado já, para dar o laudo. No momento que aquele exame está sendo feito, já está a equipe médica toda junta ali para tomada de decisão o mais rápido possível. E aí se decide se esse paciente vai ser trombolizado, que é a medicação na veia, ou se ele vai para a retirada do trombo, e esse hemodinamicista chega super rápido no hospital já com o paciente preparado para ser realizado. E a gente já teve casos assim no hospital que o paciente chega completamente hemiplégica, sem contactuar, com desvio do olhar, perdeu metade da visão, uma hemenopsia, e sai andando, conversando, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, você vê todo esse atendimento, toda essa agilidade, essa possibilidade é muito gratificante. Mas não para por aí, esse é o atendimento de fase hiperaguda, né? Falei que a gente tem lá uma linha de cuidado AVC. Nosso paciente, quando chega, ele já é visto por toda uma equipe, então físio, fono, TO. Então, antes do paciente comer, ele tem uma triagem para disfagia para ele não engasgar se ele tivesse com alguma dificuldade. Então, a fono já avalia. Então, esse paciente só recebe a dieta depois de ter segurança. O fisioterapeuta já começa a mobilizar. A terapeuta ocupacional já começa a fazer adaptações em como ele vai seguir. Estamos com um paciente internado que está anártrico e não consegue articular a palavra. Ela já trouxe uma tecnologia para que ele consiga se comunicar com a equipe de saúde, com o familiar. A nutrição já passa, e aí, pensando já no como esse paciente vai levar a vida. Então, o paciente teve AVC, idealmente, para prevenir o novo AVC, ele tem que adquirir hábitos saudáveis, como a dieta do Mediterrâneo. A nossa nutrição, hoje, ela já adequa o cardápio da dieta do Mediterrâneo nesse paciente internado. Então, o paciente já começa a receber o salmão, as nuts, um pouco mais de azeite, já apresentando essa dieta para ele, que vai ser a dieta que ele vai ter. Então, o enfermeiro navegador que vem, se apresenta, fala sobre o que é o AVC, sobre os fatores de risco, já organiza todo o cuidado dele após. Temos um programa de longevidade lá na Rede Doc, o paciente vai e no mesmo dia ele já passa em vários profissionais, passa no geriatra, no nutricionista, no fisioterapeuta. Então, o navegador ele facilita isso para a vida do paciente. Então, veja, é um paciente que desde o momento que ele apertou o totem, ele já tem toda uma linha seguida até o segmento ambulatorial dele, já está planejado. Esse é um dos protocolos que a gente tem lá. Então, a gente conseguir ver isso tudo sendo construído e a múltiplas mãos e toda uma equipe de saúde é sensacional.
E aí, passando para um outro paciente também grave, num outro protocolo que a gente tem lá, que esse, assim, realmente brilha os olhos. A gente teve alguns casos já, que era esses também que a gente só lia em livros, paciente, por exemplo, estado de mal epilético, com uma condição, uma emergência da neurologia, além do AVC, né? Então, o paciente fica tendo convulsões reentrantes. Então, hoje, nós somos o único hospital, até o meu conhecimento, em Campinas, que faz o eletroencefalograma contínuo. Então, o paciente fica 24 horas monitorado a atividade elétrica dele, e tem 2 neurofisiologistas super especialistas que ficam dando esses laudos, e a gente pode, com um contato muito fino, e modificando essas medicações para resolver esse problema desse paciente. E tendo todo momento a interface. Nós somos neurologistas vasculares. Temos prática também em atender pacientes com epilepsia, mas além disso, você traz também num board ali os neurofisiologistas, especialistas em epilepsia, só para citar 2 exemplos. Então, poder participar de tudo isso, ter essas discussões e principalmente ver esse paciente tendo uma recuperação maravilhosa, saindo da fase contemplativa para uma fase completamente ativa, que realmente você muda a mortalidade desse paciente ou a incapacidade que ele teria, sem dúvidas, sensacional. E, Avelar, ainda nesta linha, quando eu me formei lá na UFMG, eu fui para o PSF, uma cidade de 6 mil habitantes. E eu me frustrei muito, porque o que eu estudava assim, no livro, aí eu queria implementar, aí não tinha. Aí eu falava assim, a primeira opção é esse antibiótico. Não, mas não tem, só tem esse. Eu falei, mas poxa, eu passei tanto tempo estudando, eu queria tanto oferecer o melhor para o paciente, e aqui não tem. Isso pode, às vezes eu fico me perguntando até que ponto eu fui meio desertor, né? Porque o bom soldado, ele tem que lutar com as armas que ele tem. Fico me perguntando, será que eu não fui um pouco desertor? Mas, de fato, aquilo me angustiava de não poder usar o que a gente aprendia para usar. E eu quero devolver para você o seguinte, né? A chegada da Rede DOR, Hospital São Luís Campinas, ela abre esse espaço para o médico, né? E até que, como que você vê a escolha do médico, né? Comparando com a minha história lá de trás, o médico poder atuar e num hospital desse tipo. Como que você vê essa situação? Não, é fundamental a sua pergunta, eu acho extremamente interessante, porque são 2 realidades mesmo. Eu estou na Unicamp, a Unicamp é a universidade de referência, né? Diga-se de passagem, teoricamente, a 2ª universidade da América Latina, né? Primeira é a USP, Universidade do Estado de São Paulo. Agora, e lá a gente tem essas dificuldades. É muito diferente você trabalhar, não só no interior, onde você estava, numa cidade de 6 mil habitantes, próximo da onde você se formou, mas a gente vê essa dificuldade também dentro de uma universidade pública, dentro do SUS, numa cidade grande como Campinas ou como São Paulo. Se você for avaliar a fila de cirurgia bariátrica, a fila dos pacientes que estão esperando, por exemplo, uma ressonância magnética, mesmo num grande centro do sistema público de saúde, demora muito. E às vezes a gente acaba guerreando com as armas que a gente tem, né? Tem aquele paciente, por exemplo, que está no pronto-socorro, que ele precisaria, que seria interessante uma ressonância, talvez, para complementar o diagnóstico, mas é um paciente que eu vou ter que dar alta, porque a ressonância vai demorar para fazer, aquele paciente está no pronto-socorro e nem sempre tem um leito esperando ele numa enfermaria. E aí você vai para o São Luís, por exemplo, que daí é o outro lado. E eu acho que os 2 lados se complementam, porque assim, a gente traz a expertise do que a gente vive no São Luís para usar como armas, para de alguma forma, ajudar os pacientes no sistema público de saúde e até otimizar o nosso tratamento, visto os resultados que a gente viu quando aplica num hospital, ou quando aplica no paciente que está no hospital como o São Luís. O São Luís, por exemplo, Campinas, é um hospital que me deu, como disse o meu amigo Alessandro, todas as condições para a gente trabalhar no primeiro mundo. Eu acho que a vinda do São Luís para Campinas foi um marco. Foi um marco por quê? Porque até então, como disse o meu amigo Alessandro, até onde eu saiba, não existia um hospital dentro de Campinas com protocolos tão rigorosos como os que estão sendo empregados agora no São Luís. Essa é a primeira coisa. Então, eu como médico, eu tenho o meu paciente e eu tenho um hospital que atende todos esses protocolos e que tem todas as certificações que São Luís está buscando, né,
se certificar, São Luís Campinas, que depois o Alessandro pode falar um pouquinho mais para você sobre isso. Isso é um a mais quando a gente compara com outros hospitais. E aí, o que o São Luís pode nos oferecer? Como disse ele, na nossa área de neurologia, eu não conheço nenhum outro hospital, e mesmo em São Paulo, que faça algo diferente do que nós estamos oferecendo. Minto. Eu acho que a gente oferece talvez até mais que eles. A gente tem uma equipe que trabalha conosco, que é da intensiva, que o coordenador é o Dr. Falcão, que também é de formação neurologista, que a gente tem todo um aparato para trabalhar com aquele paciente neurológico crítico que nenhum hospital em Campinas tem. Isso eu posso falar. Com Brain for Care, com monitorização contínua, tendo um intensivista neurologista dentro da UTI, isso é primordial. E como a gente médico vê? Eu, na minha vida privada, porque eu trabalho hoje aonde? Eu trabalho na Unicamp, eu trabalho no São Luís, e o meu consultório é um consultório privado. Não raro, eu encaminhava os meus pacientes para São Paulo, porque até então, os próprios pacientes, Wagner, eu acho que é melhor eu ir para São Paulo. São Paulo tem o Einstein, São Paulo tem o Sírio, São Paulo tem o São Luís, São Paulo. Eu acho que os hospitais em São Paulo, eles são diferentes do de Campinas. E isso é interessante, porque de repente a gente tem um São Luís, que é um hospital criado do zero, um hospital que tem o mesmo porte do Hospital de São Paulo, e posso estar enganado, mas eu soube que o São Luís Campinas, hoje, é o hospital em que tem os médicos mais graduados quando comparado aos outros hospitais no Brasil. Se você for pegar a graduação, a formação do Alessandro, a titulação, se você for pegar essas pessoas que começaram no São Luís e comparar com os outros, isso é totalmente diferente. E para terminar, como eles veem? Quando você está diante de um paciente, o que você quer? Que ele seja, da melhor maneira, bem cuidado. E que tenha protocolos, que tenha ressonância, que se a gente precisa fazer uma angiorressonância, que faça. Se a gente precisa da opinião de um colega intervencionista, que nós tenhamos. E isso São Luís oferece. E isso, eu acho que é o grande chamariz, e isso é o que leva ao médico hoje escolher o São Luís. E eu vou te falar, cada vez mais o paciente tem procurado isso. Cada vez mais o paciente tem chegado e falado, olha, se eu precisar internar, eu vou internar no São Luís. Então, eu vejo dessa forma. E lógico, o São Luís, para mim, que também trabalho no hospital público, ele me oferece esse outro lado. O que talvez não é tão útil para eu aplicar ali no público, que não vai mudar o diagnóstico, mas que eu estou aprendendo num lugar onde onde me oferece todo esse, diríamos, como que eu vou dizer? Me oferece toda essa tecnologia que eu não tenho no público, mas eu aprendo ali e levo para o público e um complementa o outro. Mas não acho que isso é um desertor, não. Eu acho que, na verdade, o que a gente vê não compete a nós, compete ao Estado, ao país fazer algo diferente no público. Exatamente. Esses dois mundos, né, que a gente convive aqui no Brasil é uma realidade, e é difícil de tentar explicar ou apontar, né, razões, mas não nos compete. Mas eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do benefício para o paciente. O que é para o paciente neurológico fazer parte de uma linha de cuidado de fato, com o que há de melhor em evidência científica? Primeiro passo, assim, pensando no paciente, que é uma das coisas que brilha os olhos lá no hospital, que particularmente foi uma novidade para mim na minha vida como médico, foi a questão do padrão de qualidade e segurança do paciente. Então, hoje no hospital, nós estamos em preparação, já em reta final, porque em agosto nós vamos receber uma acreditadora internacional, que é a Joint Commission International. Ela é a maior acreditadora de maior renome em termos de qualidade. Para você ter noção, só 55 hospitais no Brasil têm essa acreditação, isso dá menos de 1% dos hospitais, bem menos de 1%. Sabe o que eu aprendi gravando podcast? Que dos 55, 20 são da Rede D'Or São Luís. Exatamente. E existe essa mentalidade
muito forte na Redditor. Existe uma direção de qualidade, uma equipe de qualidade que a todo momento a gente tem uma consultora que está em contato direto com a nossa supervisão de qualidade, com as pessoas que estão ali no dia a dia. Existem tracers, tipo, toda semana, por exemplo, agora toda semana a gente recebe a equipe de qualidade da rede e ela avalia como se fosse um auditor externo para ver tudo como se está nos conformes da qualidade, com um padrão mais elevado que é o padrão internacional da Joint Commission. Então, isso garante para o nosso paciente uma segurança e uma qualidade que nós ainda não tínhamos aqui em Campinas. Realmente é uma mentalidade hospitalar diferente. E, inclusive, um dos capítulos da JCI, ela se divide em vários capítulos, né? E aí cada capítulo versa sobre uma parte do hospital. Tem um capítulo que é justamente o cuidado centrado no paciente. Então, todo o seu cuidado, quando o paciente pisa lá no hospital, ele já é pensado totalmente voltado. Então, o paciente participa ativamente do processo da internação dele. Se é um paciente vulnerável, no primeiro momento ele já é identificado como vulnerável. Então, por exemplo, lá uma forma de identificar para facilitar toda a estadia desse paciente. Por exemplo, paciente autista, ele recebe a pulseirinha dele colorida. Um paciente idoso com uma vulnerabilidade, ele recebe a pulseirinha dele laranja. Paciente sob risco de queda, ele tem uma pulseirinha amarela. Ou seja, aquilo ali já sinaliza para toda a equipe que aquele paciente ali tem particularidades dele que devem ser tomados cuidados. Não, só complementando isso que você falou, eu acho que é igual ter isso que o Alessandro está falando, é fundamental para o hospital. É igual quando a gente entra dentro de um avião e toda hora está falando checagem de porta. Eu acho que ter essa comissão, ter essa certificação, garante que o paciente, pelo menos o nosso paciente neurológico, que ele tenha menos morbidade. Quando a gente fala em neurologia, menos incapacidade. E a gente está falando em menos mortalidade, né? Então, assim, eu acho que é o melhor que a gente pode oferecer para um paciente. E é com isso que ele ganha, né? Quando tem tudo isso. E agora, para a gente caminhar para o fim, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. E aqui, durante as gravações do podcast, a gente falou muito de que a proximidade da cidade de São Paulo, de certa maneira, impedia ou dificultava certos avanços tecnológicos na medicina em Campinas do ponto de vista de equipamentos hospitalares. Muitos falavam assim, tá, e com isso, né? E você citou um pouco, alguns pacientes te cobravam. Aí ele pegava via Anhanguera ou a Bandeirantes para chegar lá no hospital, né? O encaminhamento era via Anhanguera. A gente ouvia isso, né? O melhor hospital é a Anhanguera. O melhor hospital. Qual é o melhor hospital? A Anhanguera ou a Bandeirantes, né? Isso e aí, fazendo esse paralelo, eu quero ver, eu vou chegar na minha pergunta, mas eu estou dando uma contextualizada primeiro. Eu nasci numa cidade de interior, eu acho que você também deve ter uma experiência semelhante. Lá em Minas Gerais, a gente tem 30 mil habitantes, chama Piuí, Minas Gerais. Então, região de café, né? Muito café. E aí meu pai falava sempre para mim assim, cara, falava assim, não, tinha isso, né? Falava assim, nossa, ali, ó, naquela região tá chegando o asfalto. Vamos comprar um terreno ali, o crescimento vai para aquele lado ali, porque o asfalto está indo para aquele lado, né? Ou seja, o asfalto, ele era um indicador, era um proxy que o desenvolvimento estava chegando ou estava passando por ali, né? O que eu quero trazer essa comparação para vocês, que agora a gente tem uma Redditor, Hospital São Luís e Campinas, aqui na cidade. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês esperam assim, de futuro? O que você vê como um futuro para a medicina da macro-região de Campinas? Eu vejo que a chegada aí do São Luís Campinas, ele trouxe essa medicina que a gente só via em livro, né? Como a gente falou mais cedo. Então, agora a gente tem a oportunidade de colocar realmente em prática o melhor cuidado para o paciente, com segurança, com toda uma equipe muito bem treinada, porque o médico faz parte da equipe, né? Lidera essa equipe, mas o suporte de toda a equipe, desde o enfermeiro, o técnico, o fisiofono, como já citei, e os demais,
o recepcionista, a pessoa que passa ali no hospital vendo toda a questão logística. Então, tudo isso, hoje, é pensado no paciente, no melhor para o paciente, no melhor cuidado, unindo humanização com tecnologia para ofertar o que de melhor a gente tem de saúde para o paciente, de tratamento para o paciente. E aí, Avelar? Bom, eu deixei ele falar primeiro, porque eu tenho... Pode ser profundo, pode Não, usar a sua... É que você falou uma coisa que assim, me intrigou e agora eu vou responder. Poxa, eu acho que antes a gente não tinha ninguém que, de fato, olhou para Campinas e falou, poxa, aqui é um local onde a gente pode fazer uma medicina de primeiro mundo. Por quê? Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi como uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade que tinha, quer queira, quer não, a grande Campinas, ou a RMC, né, a região metropolitana, é mais de 4 milhões. Uma cidade onde a gente tem um PIB que é maior que a maioria das capitais do país. E, de repente, não ter um hospital à altura dos hospitais de São Paulo, eu nunca entendia. Eu não sei, eu não sou administrador, eu não sou empresário, mas eu nunca entendia. Eu acho que essa questão de falar que São Paulo inibia o crescimento de Campinas, eu não acho que é isso. Eu acho que ninguém até então, até chegar ao São Luís, teve literalmente o peito de falar, não, aqui é uma cidade bacana, aqui dá para a gente fazer uma medicina de ponta, porque, meu amigo, a gente está num centro onde a gente tem a Unicamp, que é uma universidade muito boa, a gente tem a PUC, que é uma universidade muito boa, e a gente tem a proximidade de São Paulo para a gente trazer... E tem a Mandic também, que é uma universidade muito boa, hein? Tem a Mandic, que é uma universidade muito boa, né? E agora a gente está trazendo... E a gente está perto de São Paulo, que toda essa tecnologia que tem em São Paulo, nós poderíamos trazer para cá. E por que não criar um hospital? Por que até então não? E eu acho assim, isso foi um pioneirismo do pessoal da Redditor. Isso foi um pioneirismo deles trazerem o São Luís para cá e acreditarem nisso. Pronto. Então, eu não acredito que São Paulo atrapalhava. Na verdade, eu acredito assim, Campinas ficou muito tempo parado e não teve a iniciativa de fazer algo nesse sentido. Como eu vejo tudo isso? Como eu vejo o futuro? Eu acho que a vinda do São Luís para Campinas, de coração, é como no Brasil abriu as portas para o carro importado. Não sei qual é a sua idade, mas na minha idade era Chevrolet, Ford, Volkswagen, né? E assim, eu lembro que o preço do Omega CD, ou o preço do Diplomata, isso em 89, 90, estou entregando minha idade, hein? É extremamente caro. E a gente pagava muito caro por carros que realmente não competiam com os outros carros. De repente, abriu importação. Todos os outros que estavam até aqui tiveram que se movimentar de alguma forma para competir com lá. Então, a vinda do São Luís para cá, eu vejo muito engrandecedora do ponto de vista da saúde na cidade de Campinas. Eu acho que os outros hospitais que até então não tinham vistos, e de repente chega o São Luís, eles vão ter que também se movimentar. As clínicas radiológicas vão ter que se movimentar. Eu acho que toda a saúde de Campinas, ou todo mundo trabalha com Campinas, vai ter que se movimentar. E eu vou mais além. Eu acho que a gente vai deixar de ter uma medicina até então provinciana. Essa é a grande verdade. Campinas, por muito tempo, viveu uma medicina provinciana. Não que os médicos não sejam bons, mas eu estou falando, a hora que você junta o médico, a hora que você junta o que você tem para oferecer para esse paciente dentro de Campinas, eu acho que agora a gente começou uma nova era de medicina dentro da cidade de Campinas. Uma era onde todo mundo agora vai começar atrás de protocolos, onde todos vão começar a ter mais gerenciamento dos seus dados e do seu paciente, coisa que até então em Campinas, vou te contar um dado e vou fechar por aí. Tem um colega médico que teve um AIT, um acidente isquêmico transitório. Acidente isquêmico transitório é igual a emergência médica. Ponto. O paciente tem um AIT, tem um risco muito alto de ter um AVC, de 2 a 7 dias. E eu vi esse médico, que não era neurologista, conversar com outro neuro e falar, poxa, eu tinha uma dificuldade para falar, que é o que a gente chama de afasia, na verdade, um distúrbio da linguagem. E o colega falou assim para ele, não, deu um tapinha no ombro, não esqueço isso. Falou, não, toma aspirina, você faz depois uma ressonância e a gente conversa. A pessoa teve um AIT, entendeu? Esse paciente tem que internar imediatamente e fazer as coisas. Eu acho que com a vinda do São Luís e com esses protocolos, eu acho que Campinas só tem a somar. E eu acho que a medicina de Campinas tem tudo para ser uma medicina tão boa
estou falando aos olhos da população, ou melhor do que a medicina que se faz em São Paulo, por exemplo. E eu, como um defensor das leis de mercado, sabe quem mais ganha com isso que a gente está falando? É o paciente. É o paciente que vai ter uma medicina de ponta, porque a barra subiu e o mercado vai se mexer para atender o paciente. Isso é sensacional para RMC, para a região metropolitana de Acho que Campinas. resumiu muito bem. É isso aí. Meus amigos, satisfação enorme de falar com vocês. A minha tese estava certa, são médicos inteligentes, os neurologistas, né? São médicos estudiosos, médicos nerds. Tenho certeza que vocês são nerds. Certeza absoluta. Mas obrigado. Do cirurgião você acha o quê? Não posso. Do cirurgião não você posso vai achar empenhar minha opinião aqui. Tô brincando, sem eles estarem aqui para se defenderem. Mas obrigado pelo papo, foi excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês. E depois a gente tem novos capítulos aí para a gente falar da neurologia no Hospital São Luís, Campinas. Muito obrigado. Obrigado você. Pessoal, obrigado pela audiência. Continue ligado, assim como a neurologia. Vamos ter outras áreas para explicar a atuação do Hospital São Luís na região de Campinas. Obrigado e até a próxima.